Bom dia, bom dia, bom dia, meninas lindas! Como vocês estão? Como é que vocês passaram de semana? Como é que foi o dia de vocês? Espero que vocês tenham passado uma semana maravilhosa, que tenha dado tudo certo. E hoje nós vamos conversar rapidinho, que eu vou ter que fazer uma viagem, então eu vou conversar com vocês bem rapidinho sobre o que é. Essa semana me perguntaram várias coisas sobre o ômega 3 e aí eu resolvi fazer uma livezinha, explicar para vocês a importância dele, por que ele é importante na fase da menopausa, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse nutriente maravilhoso que é o ômega 3, né? Qual o impacto dele na nossa saúde? Bom dia, Camila, tudo bem? Deixa eu ver se é Camila, né? Porque você sabe que são 5:30 da manhã, de manhã a gente fica bem ceguinha, né? Ah, não é a Camila, é a Emília. Bom dia, ó, agora deu luz aqui. Ai, meu Deus. Eu tava achando que era a Camila, mas é a Emília. Bom dia, Emília, tudo bem? Seja bem-vinda. Um ótimo dia aí para você. Então vamos conversar sobre por que o ômega 3 ele é um nutriente muito poderosíssimo, muito conhecido, né? E ele tem uma importância para o nosso corpo, para o nosso metabolismo e principalmente na menopausa. Por quê? Porque na menopausa a gente começa a ter vários sintomas, né? Várias coisas começam a acontecer. E às vezes, muitas vezes, os sintomas começam a vir até antes de parar a menstruação. A gente já começa a ter os sintomas ali da menopausa. Então a gente tem lá os fogachos, aqueles calorões. A maioria das mulheres relata esses fogachos. A insônia começa a pegar, então ela começa, a gente passa a não ter mais um sono reparador, e aí acorda cansada, aí as coisas não funcionam, memória, tudo começa a desmoronar devido a uma noite mal dormida. O libido, a gente começa a perceber que começa a cair e algumas mulheres caem muito, 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 muito. A gente começa a ter também alterações da nossa concentração, uma coisa muito comum. A gente começa assim, nossa, mas onde que tá a chave? Ah, mas eu ia falar alguma coisa, daí você perde as palavras, esquece o que estava falando. Então começa a dar esses boom aí na nossa memória. Uma coisa muito importante também é a perda da massa magra. A gente começa a ter muito mais dificuldade, né, de formar músculo e começa meio que cair tudo, né? A gente percebe uma flacidez muito intensa. E também aí a gente, com isso tudo, a gente vê o aumento do risco das doenças cardiovasculares. Então a gente começa a ter mais propensão, um colesterol alto, uma diabetes e problemas cardíacos. Incontinência urinária é muito comum a mulher na menopausa ter, aumento da resistência à insulina. Eu começo a ter uma resistência mesmo da nossa insulina, e essa resistência da insulina vai formando o barrigão, a gordura do lado, a gente vai virando, como eu digo, virando no giraia. E aí aumenta, eu vou ter também uma modificação no corpo, né? Como eu falei, em termos de gordura corporal, começa a aumentar demais, demais, demais. E aí, além disso, a gente tem os riscos das doenças cardiovasculares, as doenças arterial, coronarianas, a gente tem osteoporose, a gente vai ter, como eu falei, o declínio lá da nossa função cognitiva, memória, essa insulina alta, obesidade, diabetes. Então, olha, meninas, quanta coisa que nós mulheres começamos a sinalizar lá antes de entrar já na menopausa, e quando entra na menopausa, daí assim, ó, vem a cavalo, tudo, desmorona tudo, e daí a gente fica perdida, a gente não sabe nem o que fazer, né? Então, são muitos sintomas realmente da menopausa, e por isso a importância que eu venho sempre falando aqui, de a gente se prevenir, de se cuidar, de se amar,
de se colocar em primeiro lugar, para que você chegue na menopausa bem. E se você está na menopausa com um monte desses sintomas, tem como a gente melhorar? Claro que tem. E aí, além disso, hoje nós estamos muito mais inflamados, né? Existe uma inflamação o tempo todo acontecendo. E essa inflamação, ela tá ligada com alimentação, com o que a gente come, né? A gente hoje tá lotado, a nossa alimentação do dia a dia está toda inflamatória. Então, quando a gente pensa lá na farinha branca, no açúcar, né? Nos carboidratos ruins, nos alimentos processados, nos refrigerantes, né? Excessos aí de frituras, né? Então, a gente tá o tempo todo inserido nessa alimentação inflamatória. E aí a gente vai se inflamando. E aí com isso vem também o aumento do peso, as doenças, né? Daí vem lá a osteoporose, vem risco de câncer, doenças cardiovasculares, e tudo isso é uma doença inflamatória que vem lá, eu estou inflamada, aí eu vou abrindo a porta para essas doenças. Aí com isso soma-se o estresse, né? Vem o estresse, medicamentos também vão detonar o nosso corpo, alterações lá no nosso intestino, que a gente chama de disbiose, alterações das bactérias. Então eu tenho um desequilíbrio das bactérias boas, nossa, proliferando muito mais bactérias ruins, né? Aí sem contar com fungos, parasitas que vão entrando. Quando a gente tá com o corpo muito intoxicado, metal, química, essa alterações de bactéria, a gente fica muito mais suscetível a entrar os parasitas. É como se essas quimicaradas, eles são são radar, né? Então os parasitas seguem elas, então fica lá um mundo químico lá dentro. E aí é como se a gente ficasse num rio poluído, cheio de coisas. Só que aí a gente precisa limpar, organizar isso, né? E aí, quando a gente fala lá, por exemplo, desse nutriente, o ômega 3, que hoje ele é muito consagrado cientificamente, tem mas muito estudos mostrando a ação dele, né? Então a gente pensa aí na diminuição dos nossos triglicerídeos, quando começa a aumentar, o ômega 3 vai ajudar. Ele tem um efeito aí direto lá na contratibilidade cardíaca, lá no nosso coração, então ele vai ter um efeito maravilhoso na pressão arterial, ele vai ter um efeito também na função plaquetária nossa, que à medida que vai acontecendo toda essa bagunça no nosso corpo, a gente vai engrossando o nosso sangue, vai deixando muito mais grosso, então ele não consegue passar direito, né, pelas nossas artérias, e daí a gente precisa dar uma diluída aí nesse sangue, deixar esse sangue mais fluido, né? E o ômega 3 ele faz muito isso, ele dá uma contratibilidade para as nossas artérias, então a tendência nossa é deixando aquelas artérias duras, secas, né? Então o ômega 3 ele vai dando a fluidez lá. E é também essa parte, né, assim, de coagulação, melhora a imunidade, o processo inflamatório como um todo, né? Então, como eu falei, nós estamos inflamados o tempo todo, então é um nutriente que vai nos ajudar e muito nesse processo inflamatório aí. E quando a gente pensa na menopausa, uma coisa que começa a abrir também é a dor, né? Então a gente começa a ter dor nas costas, dor no ciático, dor nos joelhos, porque com a queda do estrogênio, nós temos mais uma propensão aí para essa dor, porque cai o estrogênio, cai a nossa serotonina, e aí a dor, o que é a dor? A dor é um processo inflamatório que está acontecendo, então se veja que essa inflamação está o tempo todo ali, né? E o ômega 3, ele tem essa ação anti-inflamatória, então ele vai nos ajudar aí nesse processo de dor. E também tem estudos mostrando a função do ômega 3 lá nos nossos fogachos, né? Nesses calorões aí, né? Então ele melhora o processo inflamatório e ele vai melhorar o fluxo sanguíneo. E
diminuir, né? Então ele vai fazer essa diminuição lá das doenças cardiovasculares. E os calorões, eles são, meninas, uma coisa assim, é muito perigosa, tá? Então a gente sempre fala assim, um fogacho, um calorão, não é só um calorão e pronto, né? Então se eu tô tendo muito calorões, eu tenho um risco maior de infarto. Então eu preciso acudir esses calorões, né? Então, e o ômega 3, ele tem essa ação legal aí na fluidez do sangue, na melhora do processo inflamatório. Então, ele também vai ajudar aí nos calorões. Então, quando a gente pensa aí no ômega 3, a ação, né, dele no nosso corpo, nossa, inúmeros, né? Então, a gente pode pensar que ele melhora aí os nossos vasos, ele melhora o HDL, ele diminui o LDL. O HDL é como se fosse o colesterol bom e o LDL ruim, então ele aumenta o bom e diminui o ruim. Ele ajuda a diminuir o risco de Alzheimer na menopausa. Ele diminui os fogachos, como eu falei. Ele diminui ele melhora a nossa memória, a nossa concentração. Então ele dá aquela melhorada na ansiosidade. Ele reforça a parede coronariana, ele deixa uma parede mais firme e mais flexível, né? Ele tem toda uma proteção anti-inflamatória, por exemplo, nas artrites, na dor, na obesidade. A obesidade, o aumento de peso é uma inflamação. Então, se eu estou com um aumento de peso, eu estou inflamada. Então ele tem toda uma proteção nas doenças coronarianas e lá na nossa pressão arterial. Então o ômega 3 ele é fantástico para a gente estar usando. E com a queda hormonal nós vamos ter uma maior, como é que eu posso dizer, um maior risco de ter depressão. Então, tudo isso acontecendo, né? Meus hormônios caíram, eu tô nesse processo todo aí, nessa revolução aí de vários sintomas, e de bandeja também, a gente fica com um pezinho ali na depressão, né? E a gente sempre fala que a depressão é o mal do século, né? E o ômega 3, ele tem uma ação na melhora também na depressão, né? Ele é um vasodilatador dos nossos vasos lá, né? Então ele vai melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro, a chegada de nutriente. Então ele vai ajudar também na depressão. Tem vários estudos mostrando a ação do ômega 3 na depressão. Então o ômega 3, olha quanta coisa aí, né, que ele ajuda. Além dele ajudar também na nossa pele, no nosso corpo como um todo, no rejuvenescimento. Então, a nossa pele, por exemplo, precisa de gordura boa, de gordura saudável, né? E o ômega 3, ele vai fazer um aumento da hidratação lá dos nossos tecidos. Então, é uma coisa assim muito visível que a gente vê quando a gente toma ômega 3 na melhora da hidratação da nossa pele. Então, isso melhora bastante. E ele vai também colocar o quê? A gordura boa, né? Porque a nossa pele, ela precisa de gordura, mas não é a gordura da fritura, a gordura ruim, uma gordura boa, de qualidade. E o ômega 3 é essa gordura boa. Então, ele vai deixar a nossa pele mais vistosa, né? Mais com pele de pêssego, assim, mais tratada. Então, ele também vai ajudar aí bastante. E o nosso cérebro, a base do nosso cérebro é gordura. Só que, como eu falei, gordura boa. Então, o nosso cérebro também precisa de gordura boa. E a gente tem no ômega 3 dois tipos de gordura. Nós temos o EPA e o DHA. Então, quando a gente pensa em cérebro, né? Então, eu tô com a memória ruim, eu preciso melhorar a parte aí, com risco de Alzheimer, né? Depressão, né? Então, a gente prioriza uma quantidade maior do ômega 3 e na forma de DHA, que ele vai ter toda essa proteção.
Quando a gente tem um risco lá aumentado mais das doenças cardiovasculares, a gente prioriza o EPA. E hoje no mercado, quando a gente vai comprar o ômega 3, a gente tem lá uma parte EPA e uma parte DHA. Então, normalmente a gente usa esse quando a gente pensa aí em doenças cardiovasculares. Quando a coisa tá pegando fogo, quando a gente tá numa depressão profunda, a memória tá muito ruim, né? A gente precisa de alguma coisa assim mais, aí a gente dá a parte maior lá do DHA. Então, existe hoje suplementos de ômega 3 só de DHA. Aí a gente dá ele. E quando tá tudo certo, ou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente dá os dois, né? Que daí vem um suplemento que vem umas 500 miligramas de um, 500 de outro, e aí a gente usa os dois para ter esse efeito benéfico, tanto da parte cerebral quanto da parte cardiovascular, processo inflamatório, enfim. Então o nosso o ômega 3, né, ele tá muito ligado aí quando a gente pensa nos infartos, nas doenças do coração. Como eu falei, ele protege muito o nosso cérebro, a nossa visão, nós vamos perdendo, né, a visão com o tempo, né, e muitas pessoas começam a usar o óculos muito, mas muito lá atrás, né, e na menopausa a gente vai precisando usar porque a visão ela cai. O que é o ideal hoje, quando a gente pensa em visão, meninas? A gente retardar, porque quanto mais se eu uso o óculos muito cedo, é como se eu acostumasse ele, né? Daí ele vai pedindo mais grau, porque eu acostumei ele. Quando você fica ali resistente, não é que você não queira usar o óculos, não é que você, ai meu Deus, tem que usar, não, você trabalhar ali com o que você tem, forçar a tua visão a enxergar, a ver, né, para você retardar o processo, né? Então, por exemplo, eu uso óculos, mas eu uso óculos para ler, para analisar um exame, para enxergar os nomes aqui no celular, que a minha letrinha aqui é pequenininha, né? Então, assim, aí eu uso óculos, mas eu tento no meu dia a dia forçar a minha visão para não precisar. E nas situações de emergência a gente usa, porque aí você força, tem vários estudos hoje, inclusive, mostrando que o ideal é você retardar o máximo, justamente para você não ficar na dependência do óculos muito cedo, tá? Então, é o que eu tento fazer no meu dia a dia. Mas a gente não tá livre, né? A gente, infelizmente, o óculos é aquela coisa que a gente precisa, né? Vai precisando. Mas se eu retardar, muito melhor, né? Porque daí é como se eu desse um comando para os meus olhos: olha, você tem que trabalhar, você tem que se forçar aí, você tem que ver, você, né? Não deixar, digamos assim, numa zona de conforto a visão, né? É mais ou menos isso. Então, e veja quanta coisa o ômega 3 ele vai estar ajudando aí, né, a gente. Assim, mas de alimentos, né? O que tem de alimentos de ômega 3? A linhaça que a gente pode estar consumindo, ela tem um aporte legal de ômega 3. E quando a gente pensa nos frutos do mar, né? Então, o salmão, a truta, o atum, a sardinha, né? Esses são fontes aí de ômega 3. Então, a gente pode estar colocando aí na nossa alimentação. Mas, às vezes, só a alimentação às vezes não é suficiente, a gente precisa dar um aporte quando a casa tá pegando fogo, quando tá, né, tem muita coisa acontecendo lá dentro, a gente precisa dar um aporte maior. Uma das coisas que é assim, número 1, por exemplo, é na gestante. A gestante engravidou, ela precisa de ômega 3 até o final. Por quê? Porque precisa de gordura boa para formar a parte cerebral do bebê, né? Então, o ômega 3 aí é fundamental. Então, mesma coisa, eu tô numa depressão profunda, mesmo eu comendo as fontes de ômega 3, não é suficiente, eu preciso de um ômega 3. Eu tô com problemas cardiovasculares, eu vou precisar de ômega 3. Eu tô num processo inflamatório muito acelerado, eu vou precisar. Então, é bem importante aí, né? E aí a pergunta assim, a dúvida, né? Nossa, como escolher um ômega 3 bom, né? Como que eu vou saber que eu tô escolhendo? Porque
Se você for na farmácia, meninas, tá lotado, né? Várias marcas, vários ômega, e aí a gente não sabe. E é muito importante a gente saber escolher esse ômega 3, porque senão você vai estar consumindo uma gordura ruim, né? Então, o que a gente escolhe normalmente? Pelo preço. Ômega 3, nossa, que diferença de preço, isso daqui tá bem mais barato que esse. E a gente acaba levando, às vezes, pelo preço. E o ômega 3 não dá pra gente levar pelo preço. A gente tem que pensar porque ele é uma gordura. E essa gordura, como toda gordura, ela oxida. Então, dependendo se eu vou comprar qualquer ômega 3, eu posso estar trazendo uma gordura já oxidada, uma gordura ruim. E aí, ao invés de fazer bem para mim, vai fazer mal, não vai ser legal. Então, assim, uma maneira para vocês verem se esse ômega 3 é legal é pegar uma cápsula e congelar, e levar lá no freezer, né? Então, congelar é uma gordura, se essa cápsula ela congelar, ficar congelada, aquela gordura dura ali, é porque não é um ômega 3 bom, não é um ômega 3 legal, porque quando ele tá legal, você congela, mas ele fica a gordurinha lá, ele não congela lá dentro, tá? Então, assim, o legal aí é fazer esse teste, tá? E na compra, né, ao consumir esse ômega 3, o que é legal? Então, vamos pensar assim, ó, em termos de como a gente tomar. Toda gordura, toda suplementação, é legal você consumir junto com comida, tá? Não consumir sozinho. Quando eu tomo o ômega 3, por exemplo, lá no meu almoço, ou no meu jantar, ou no almoço e no jantar, vai se misturar com a comida, né? Então eu tenho uma melhor absorção dessa gordura aí do que eu tomar ela em jejum, sozinha. Então, por exemplo, tem pessoas que tomam de manhã ômega 3. Não é legal. Não, a absorção não vai ser legal. Então, o ideal é tomar toda fonte de gordura junto com comida, né? E aí escolher um ômega 3 lá que tenha, né, uma média 500 miligrama do EPA e do DHA, né? Então tem que ter essa. E observar também o selo ali no potinho, né? Então tem o selo da AIFA, que é um selo de certificação que mostra que esse ômega 3 não tem contaminantes. Porque o que acontece? Hoje, né, como ele vem do mar, né, o nosso mar está totalmente poluído, tem metais tóxicos, né? Então, muitas vezes eu tô tomando um ômega 3 cheio de metal, principalmente o mercúrio, né? E aí eu tô, né, gastando dinheiro e comprando uma coisa ruim pro meu corpo, que não vai fazer, por isso que às vezes, nossa, eu tomo ômega 3, mas não acontece nada, né? Muitas vezes a gente tá tomando o ômega 3 errado, né? Cheio de metal tóxico, ele não tem esse selo, ele tá muito baratinho, ele tá uma gordura oxidada, né? Então não é legal. E observar o pote, né? O pote desse ômega 3. Então, por exemplo, se eu tô tomando ele tá claro, eu consigo enxergar a cápsula lá dentro. O que tá acontecendo? Tá entrando claridade, e toda claridade oxida a gordura, né? Então eu tô tomando uma gordura que é para ser boa, mas ela tá estragada, ela tá rançosa, ela tá oxidada, e aí eu só vou me piorar ao invés de melhorar. Então, consumir. Então, é importante a gente observar esses detalhes. Tem determinados suplementos que a gente não pode ir pelo preço, né? A gente tem que ir pela a qualidade dele, né? Não pelo preço. Então, pegar uma boa marca, né? Hoje nós temos várias marcas boas aí no mercado, né? Não vou falar de marca aqui, mas tem marcas boas, mas é importante a gente observar essa escolha. Então ele tem que estar num potinho âmbar, né? Aquele potinho escuro. Ele tem que estar quando você for fazer o teste lá do congelar, ele não pode congelar. Ele tem que estar ali, ele escrito, né? Livre de metal.
ele tem que estar com esse selinho aí, né, aí iPhone, que é o selo, um selinho de qualidade, né? Então, ele tem que ter essas características para você poder ter resultado do ômega 3. Porque o ômega 3, como eu falei, ele é consagrado cientificamente. Tem muitos, mas muitos estudos mostrando aí a função dele, do ômega 3 no nosso corpo. E aí, a pergunta é, nossa, Catarina, eu tô na menopausa, eu preciso tomar o ômega 3. Com certeza, a gente precisa tomar o ômega 3, ele vai ser importante sim na menopausa. Só que, assim, isso é minha conduta, tá, meninas? Não é a conduta de todo profissional. Então vamos imaginar que você entrou na menopausa, que tá tudo bagunçado lá dentro, né? Você tá comendo errado, você não tem hidratação adequada, você tá com alterações de bactéria, fungos, parasita, metal tóxico, você tá inflamada, né? Tá acontecendo uma bagunça ali dentro do teu corpo. E aí, o que acontece? Daí você vai e joga um alimento, um suplemento precioso, uma gordura preciosa ali no meio dessa sujeira, né? Então você não vai ter resultado, porque é como se chegasse num rio, né? Vamos imaginar esse rio poluído, esse rio cheio de sujeira, e aí você joga ali alguma coisa muito boa, um nutriente muito bom. Então ele vai se dissolver ali naquele arsenal, naquela sujeira, e você não vai ter resultado. Então, a minha conduta é nunca dar ômega 3 numa primeira opção. O que a gente faz? A gente organiza a casa primeiro, né? Então, a gente melhora a alimentação, a gente melhora a hidratação, né? Quando você melhora a alimentação, melhora o sono, organiza a casa, né? Aquela casa bagunçada, a gente organiza a casa, as coisas começam a ficar no lugar, né? Tudo vai pro seu lugar, aí você começa a fazer aquele faxinão, né? Com a melhora do seu estilo de vida, com a melhora do dia a dia. Aí você melhorou as coisas aqui dentro, aí você joga o nutriente. Então, determinados nutrientes, eles não são opções num primeiro momento, mas não porque não é bom, é porque você precisa organizar a casa. É a mesma coisa, você, por exemplo, aí eu entrei na menopausa, eu preciso fazer reposição hormonal. Perfeito, perfeito, a gente precisa fazer reposição hormonal para pôr esses hormônios no lugar. Mas, como eu falei, eu tô bagunçada, eu tô comendo errado, eu tô estressada, eu não durmo, eu tô inflamada, eu tô com tudo, né? Como diz, a gente tá virado no giraia. E aí eu começo a jogar ali, me entupo ali de suplemento, né? Eu não vou ter resultado justamente por isso. Então, a primeira conduta é organizar a casa, né? Então, organiza-se a casa, melhorou a alimentação, o sono tá melhorando, eu tô detoxificando, limpando, organizando esse rio, né? Jogando lixo fora, meu intestino tá funcionando, as coisas estão entrando no lugar. Aí eu começo a enfeitar essa casa. Aí vem lá o ômega 3, aí vem o suplemento, porque daí eu vou ter uma absorção adequada, aí eu vou ter um resultado adequado daquilo que eu tô fazendo. Porque senão, meninas, a gente joga dinheiro fora. A gente começa a comprar coisa porque a gente vê ali na internet que tal suplemento é maravilhoso, o outro é mais maravilhoso ainda e não sei o que. E a gente começa a fazer, gastar ali, gastar aqui, porque falaram, porque é bom, mas o nosso corpo às vezes ele não está preparado para receber aquele nutriente. E aí a gente não tem resultado. Então o primeiro passo é isso. Então, quando eu penso em ômega 3, ele é fantástico, maravilhoso, né? A gente consegue melhorar muito, mas eu primeiro preciso dar essa organizada na casa, para depois a gente entrar com essa gordura boa ali, e aí a coisa vai dando como é que eu posso, volume, né? Vai dando, vai clareando.
Tá bom? Então fica aí essas dicas para vocês aí do ômega 3, da importância dele para a menopausa, mas a gente tem que estar sendo orientado a tomar corretamente, né? Quantidade, porque muitas vezes o profissional receita e às vezes não orienta esses detalhes. Daí a gente vai lá na farmácia e compra o primeiro que aparece, o mais barato, né? E aí acha que tá fazendo o maior sucesso. E não tá. Às vezes tá até piorando, porque tá entrando uma gordura oxidada, né? Então a gente tem que saber usar as coisas, né? E o ômega 3, ele é um suplemento muito interessante pra gente ter na menopausa. Mas, como eu falo, sempre é tomar na hora certa, não ir simplesmente jogando como primeira opção antes de fazer essa organização aí na casa. Então, meninas, nós vamos ficando por aqui hoje. Eu falei para vocês que é uma live mais rápida. Eu tenho que ainda fazer meu treino, eu tenho que dar café pro marido, eu tenho que viajar, tenho que fazer um monte de coisa. E então nós vamos que vamos, né, nessa sexta-feira. Então quero desejar para vocês uma sexta-feira maravilhosa, que seja uma sexta-feira muito abençoada, que dê tudo certo, que seja um dia lindo, maravilhoso para cada uma de vocês. Que vocês tenham um final de semana também maravilhoso e que a nossa semana seja top do top, que a gente comece a semana, né, já se cuidando, se amando. Eu sempre falo aqui para vocês, se amem, se cuidem, se coloquem em primeiro lugar, porque nós somos seres únicos que Deus fez. Não existe ninguém, mas ninguém igual a você. Se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você. Então comece a se colocar em primeiro lugar. Porque se você estiver bem, você vai dar o seu melhor para as pessoas que estão do seu lado. Então, bora lá se cuidar, bora se amar. E para você se cuidar é muito fácil. Inicie pela qualidade da sua alimentação, com uma boa hidratação, melhora o seu sono e as coisas vão entrando no eixo. Tá bom, meninas? Fiquem com Deus, um ótimo dia aí para vocês, que seja um dia muito abençoado. Beijo, 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 beijo. Tchau, meninas!